Bom, dando continuidade ao estudo do movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, nós temos aqui mais algumas situações que podem ocorrer relacionado aos problemas propostos. Então, nós temos aqui um caso envolvendo o encontro de dois móveis. Toda vez que dois móveis em movimento retilíneo uniforme se deslocam em uma trajetória, eles podem estar andando em sentidos iguais ou sentidos contrários. Bom, toda vez que eles andam em sentidos iguais, sempre pode ocorrer do mais rápido ultrapassar o mais lento. Então, no momento em que o mais rápido ultrapassa o mais lento, as posições se igualam, da mesma forma como se eles viessem trafegando em sentidos opostos, sendo que ambos se cruzam. Então, exatamente no momento do cruzamento, as posições também se igualarão. Ou seja, a conclusão que tiramos é que quando ocorre um movimento uniforme envolvendo dois corpos, dois móveis, se tiverem em sentidos iguais, sempre o mais rápido, logicamente, vai ultrapassar o mais lento. No momento da ultrapassagem, as posições se igualarão. Quando eles estiverem em movimentos opostos, também ocorre da mesma forma, as posições também se igualam. Então, nós temos aqui um caso que poderá simular uma dessas situações. Você tem lá dois móveis A e B movimentam-se de acordo com as equações horárias SA igual a menos 20 mais 4t e SB igual a 40 mais 2t no SI. Determine, letra A, o instante do encontro desses móveis e aqui na letra B, a posição do encontro dos móveis. Vamos então solucionar a letra A. Na letra A, queremos determinar um instante do encontro. Instante do encontro é o tempo do encontro, ou seja, é o valor do t que você vai encontrar. Esse valor do t vai ser encontrado em segundos. Mas para que tu encontre o valor do t, é necessário tu operar matematicamente. Como aqui estamos calculando o instante do encontro, então devemos sempre lembrar que toda vez que os móveis se deslocam na trajetória, vai haver um momento em que as posições se igualarão. Ou seja, as posições ficarão iguais. Então, para te achar um encontro, o instante do encontro desses móveis, tu vai pegar a equação do primeiro e vai igualar com a equação do segundo. Então, tomamos a liberdade e escrevemos desta forma: posição de A igual a posição de B. Mas qual é a equação que simula a posição de A? É toda essa aqui que está depois da igualdade. Então, aonde era SA, escrevo toda a expressão de SA, que é menos 20 mais 4t, ou seja, essa aqui. Depois da igualdade, a equação de B. A equação de B é quem? 40 mais 2t. Então, depois da igualdade, 40 mais 2t. Recaímos, então, numa equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, quem estiver acompanhando variável, fica antes da igualdade. O 4t já está antes da igualdade, então ele permanece, tá? Então, eu só vou reescrever. Mas o 2t que está depois da igualdade, ele tem que vir para antes. Como ele é positivo, ele fica, então, negativo. Do outro lado da igualdade, somente quem não acompanha a letra. Então, o 40 já está lá, ele fica com o mesmo sinal. Mas o 20 que estava antes, mudou de lado, mudou também de sinal. Se era negativo, agora ficou positivo. Agora, vamos então às operações. Você vai ter lá 4t menos 2t vai dar 2t. 40 mais 20 vai dar 60. Agora, então, resta-me achar o valor do t. Para me achar o valor do t, isolo o t antes da igualdade e o 2 que está acompanhando o t vai para o outro lado, então, sendo dividido. Efetuo aqui 60 dividido por 2, vou encontrar quanto? 30. Como se trata de um instante, o instante é o tempo, esse tempo vai ser marcado em segundo. Logo, então, aqui no resultado eu acrescento segundo. Tá? Então, a resposta fica t igual a 30 segundos. Passando, então, a letra B. Para mim resolver a letra B, eu quero a posição do encontro dos móveis. Quando é pedido para mim encontrar a posição do encontro, eu vou ter que utilizar o tempo do encontro, ou seja, a resposta que eu achei lá na letra A. Bom, se eu quero calcular a posição vimos que ela é representada por quem? Por S, e vai ser medida em metro.
Bom, para achar essa posição, posso utilizar qualquer uma das duas equações que o resultado vai ser o mesmo. Aqui eu vou fazer utilizando as duas para a gente concluir que o resultado é o mesmo. Se eu escolher a equação do primeiro, como eu escolhi aqui, aonde aparece a letra T, vou substituir pelo tempo do encontro, coisa que eu achei lá na letra A. No caso, o tempo do encontro é quanto? 30 segundos. Então, reescrevi a equação, só que onde era o T, agora vai ser quem? 30. Então, a armação matemática ficou essa, SA igual a menos 20 mais 4 vezes 30. Tenho aqui uma soma e em seguida uma multiplicação, primeiro sempre a multiplicação. Então, repito a primeira parcela, que é menos 20, e faço a multiplicação. 4 vezes 30, que vai dar 120. Menos 20 mais 120, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a posição vai ser quanto? 100. 100 metros. Mas se de repente eu não quis usar a primeira equação, optei pela segunda, escrevo então a segunda, SB igual a 40 mais 2T. Aonde era o T é sempre o tempo do encontro. O tempo do encontro é o resultado que eu achei lá na letra A, é 30. Então a armação vai ficar SB igual a 40 mais 2 vezes o T, que agora no lugar dele vai ser quem? 30. Repito a primeira parcela, que é 40, e faço a multiplicação. 2 vezes 30, que vai dar 60. Faço então a soma 40 mais 60, vou encontrar quanto? 100. Logo chego à resposta, que a posição é então igual a quanto? 100 metros. Na hora de você fazer o seu exercício, você não precisa fazer as duas contas, basta fazer uma só. Agora, o que eu sugiro é que você escolha ou a primeira ou a segunda. O resultado vai ter que ser o mesmo.